nosso entendimento, Pai, abre a nossa mente, abre o nosso coração para receber a Tua palavra e sairmos daqui transformados por ela, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Dê uma grande salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. No mês de abril, o João ministrou uma série, como a maioria de vocês puderam acompanhar, onde nós aprendemos a educar, a treinar o nosso espírito para vivermos a realidade da palavra de Deus em nossas vidas. Aprendemos que é necessário darmos 5 passos importantes. Quem lembra desses 5 passos? Amém? Primeiro, declarar. Segundo, meditar. Terceiro, praticar. Quarto, compreender. E quinto, priorizar. Foi esses 5 passos que nós aprendemos durante o mês de abril através da vida do meu esposo. Só que muitas vezes nós não estamos dispostos a fazer, como a palavra de Deus ela nos orienta, como ela nos direciona, para que nós possamos desfrutar de uma vida abundante. E aí iniciamos uma busca desenfreada para acharmos um culpado, muitas vezes do nosso insucesso, muitas vezes do porquê não estarmos vivendo as bênçãos e as promessas do Senhor em nossas vidas. E hoje eu quero trazer como tema, de quem é a culpa? Vamos aprender de quem é a culpa? Glória a Deus. Você que trouxe a palavra do Senhor, abre lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 1 em diante. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Nós vamos aprender um pouquinho sobre um casal muito importante da Bíblia. Eu digo que um dos mais importantes. Mas um casal que também nessa história em que nós conhecemos deles, foram bastante negligentes. E até hoje nós vivemos as consequências da negligência deles. Alguém sabe me dizer quem é? Adão e Eva. Então, bora lá. Gênesis 3, versículo 1, começa assim. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer dos frutos das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. E é claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que, no momento em que comerem do fruto, os seus olhos se abrirão. E como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. E depois deu ao seu marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então, o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: aonde você está? E ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim, e eu me escondi. Eu tive medo, pois eu estava nu. Quem disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que tu me deste, Senhor. E ela me ofereceu do fruto, e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso
que eu comi do fruto. Vocês conseguiram identificar aqui alguns detalhes sobre de quem é a culpa? Primeiro, Adão ele foi bastante negligente aqui nessa declaração, né? Ao meu ponto de vista, foi a mulher que me deste, Senhor. O que Adão quis dizer aqui? Primeiro, Senhor, a culpa é sua. O Senhor me deu uma mulher não muito sábia assim e me fez pecar, né? Segundo, ele culpou a Eva. Foi ela que me deu do fruto. E terceiro, a Eva culpou quem? Aí eu fico imaginando, já pensou se essa história fosse um pouco diferente? Se eles tivessem assumido a culpa? Se quando Deus os chamou, eles tivessem se ajoelhado perante a Deus e dito, Senhor, perdão, nós pecamos, nós erramos? Talvez as coisas teriam sido diferentes, não é? Eu viajei nesse texto aqui. Eu fiquei pensando, como seria se eles tivessem assumido a culpa, os abençoados, né? Como teria sido? Talvez hoje a mulher não estivesse sofrendo dor de parto, né? Talvez hoje os homens não precisassem trabalhar tanto para ter o que comer dentro de casa. Né? Foi os castigos que Deus colocou. Talvez a cobra hoje até seria nossa amiga, né? Olha, gente, mas voltando aqui. Essa é uma questão muito séria, que nós cristãos nós precisamos aprender, para que a nossa vida ela vá bem com Deus, e não sofra tantas consequências, como muitas vezes nós acabamos sofrendo, por não assumir a verdadeira responsabilidade dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. A culpa é um problema que nós tentamos lidar diariamente. Mas, para fugir desse problema, nós temos o vício de achar um culpado em nosso lugar. Quem já ouviu, né? Aquele ditado, foi ele, a culpa é dele. Quer ver dentro do casamento? Quando as coisas não vão bem, né? Aí você conversa com o marido, aí você ouve assim, a culpa é dela, porque ela é assim, porque ela é assado, porque ela é assim, porque é assim desse jeito. Aí a gente vai, conversa com a esposa, não, porque ele é assim, ele é assim, ele é assado. Não é verdade? Sempre nós tentamos achar um culpado. É raro quando nós nos deparamos com alguém que está passando por uma dificuldade e dizer, não, realmente, a culpa é minha. Foi eu que errei. Gente, isso infelizmente é um vício do ser humano. Em todas as coisas, buscar achar um culpado, menos assumir a responsabilidade. Então hoje nós vamos aprender que nós precisamos assumir a nossa responsabilidade, levantar a cabeça e continuar a nossa caminhada. Como eu falei, já pensou se Adão e Eva tivessem feito diferente? Talvez o mundo hoje nós estaríamos no jardim junto com eles, né? Lá em Isaías capítulo 60, versículo 1 fala assim, levante-se, refulja. Gente, essa palavra refulja, né? Quer dizer, resplandeça. Porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Amém? Então não importa a dificuldade, não importa o que você errou, não importa o que aconteceu com você. O que precisamos é levantar a cabeça, porque a luz do Senhor ela está raiando sobre nós. Então levante a sua cabeça, assuma a sua responsabilidade e bora para frente, que Deus é conosco. Amém? Adão respondeu, foi a mulher que tu me deste. E a mulher rebateu, foi culpa da serpente. De fato, vivemos tentando entender e achar os culpados pelos problemas do mundo.
Muitas pessoas insistem em achar a culpa em todo mundo, até em Deus, menos neles mesmos. Muitas vezes nós agimos dessa forma. Quando nós não conseguimos achar um culpado terreno, nós dizemos que estamos vivendo isso porque talvez Deus permitiu, Deus quis assim. Não é verdade? Às vezes está passando por uma luta daquelas bravas, difíceis. Ai, mas eu acho que Deus quis assim para a minha vida. É? Não. Deus não quer que nós passemos por lutas. Deus nos fez vitoriosos. Deus nos fez mais do que vencedores nele. Então, se estamos passando por alguma luta, é alguma consequência de alguma escolha que nós fizemos. Por isso, precisamos assumir a nossa responsabilidade. A dificuldade para assumir os próprios erros existe, porque encontrar os culpados se tornou um hábito do ser humano. Se está sofrendo, é porque alguém está causando esse sofrimento. Se algo não deu certo, é porque alguém conspirou contra você. E assim por diante. Quantas vezes, às vezes a gente perde o emprego, aí a gente chega em casa e não sabe o que dizer, aí a gente vai lá e fala, né, para o nosso cônjuge, é perseguição lá da empresa, tem alguém me perseguindo, por isso que eu ganhei a conta. Na escola, as coisas não vão bem, né, porque a professora está me perseguindo, por isso que ela me deu nota baixa. É? No casamento, como eu falei, sempre um coloca a culpa no outro. Se os filhos estão aprontando, ou é porque o pai é muito mole, né, ou porque a mãe não sabe dizer não. Mas sempre um coloca a culpa no outro. Quem está se identificando? E aqui eu me identifiquei tanto com essa palavra, em tantas coisas, gente. Tantas coisas que a gente precisa crescer. Se a gente se afasta de Deus, está fraco espiritualmente, a gente tem tendência a colocar a culpa porque a palavra não foi boa, porque o louvor não estava bom. Nossa, eu vim para essa igreja, mas a palavra não falou comigo, vou ficar em casa mesmo. Muitas vezes, a gente procura tantos culpados para algo que o nosso coração está fechado. Então nós precisamos nos posicionar. Mas como que nós vamos mudar essa realidade? Como que nós vamos mudar esses hábitos ruins da nossa vida? Eu trouxe 5 tópicos aqui, para que a gente possa aprender a mudar essa realidade. Porque nós somos cristãos. E nós precisamos aprender a viver genuinamente o Evangelho em nossas vidas. E viver genuinamente. Uma das dificuldades que nós precisamos tirar, um dos hábitos, maus hábitos que nós precisamos tirar das nossas vidas é isso. É a desculpa. Tem uma frase que nós sempre usamos aqui, né? Quem dá desculpa não dá? É isso aí. Quando sempre damos uma desculpa, sempre queremos botar a culpa nos outros, nós não vamos chegar aonde Deus quer que nós chegamos. Mas para mudar essa realidade, como primeiro tópico eu trouxe, reflita e ore. Quando você está passando alguma dificuldade, quando você levou um não, quando brigou com a esposa, com o esposo, antes de qualquer coisa, antes de qualquer atitude, reflita no que você vai fazer, no que você vai falar, do que você vai deixar sair da sua boca. E ore, peça a direção do Espírito Santo. Peça a ajuda do Senhor. Sempre que perceber que está tentando encontrar alguém ou algum fator externo para culpar a respeito de alguma frustração pessoal, tenha um momento de reflexão e oração. E faça um esforço para reverter essa situação. Porque quando a gente faz as coisas sem orar, fazemos por nós mesmos,
Quando abrimos a nossa boca sem refletir, sem parar para pensar primeiro, a gente causa estragos muito grandes. Danos muitas vezes irreparáveis. Então nós precisamos sempre refletir antes de abrir a nossa boca. Orar antes de tomarmos uma atitude. Reflita e ore. Não deixe com que os maus costumes tomem conta de você. Mas deixe com que o Espírito Santo te direcione em cada atitude, em cada passo que você der. Amém? Lá em Salmos, capítulo 40, versículo 12, fala assim: pois as dificuldades me cercam, são tantas que nem se pode contá-las. Meus pecados se acumularam de tal modo que eu não consigo enxergar a saída. São mais numerosos que os cabelos de minha cabeça. Por isso, eu perdi todo o ânimo. Por favor, Senhor, livra-me. Vem depressa, Senhor, e ajuda-me. O salmista aqui, expondo as suas dificuldades, mas orando ao Senhor e pedindo ajuda. Esse é o primeiro passo que nós devemos dar, para que a gente possa realmente mudar essa realidade da nossa vida, esse vício de sempre querer achar um culpado. Segundo passo, saia do papel de vítima. Sabe aquela pessoa que você chega perto e ela sempre é a coitadinha da história? Você conhece alguém assim? Não precisa levantar a mão, não. Não é? Só pense. Você conhece alguém assim? Você chega perto da pessoa para conversar com ela, ela sempre é a vítima. Sempre é a perseguida. Sempre é a pessoa ofendida. Porque ninguém me ama. Ninguém me compreende. Ninguém faz nada por mim. Ninguém tem paciência comigo. Pi, 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 pi. Né? Vocês ainda assistindo Chaves, né? Peguei. Mas essa pessoa, ela precisa sair, sabe, desse pequeno mundinho, para que ela possa crescer, para que ela possa viver as promessas do Senhor. Enquanto nós ficamos nos fazendo de vítimas, nós deixamos de viver o nosso papel, que é de vencedor. Ao cometer um erro, descubra quais foram os fatores que o desencadearam e faça o possível para consertá-lo. Foque nas soluções e não nos culpados. Você quer ser um verdadeiro vencedor? Para de fazer de vítima. Se as coisas não estão dando certo, levanta a cabeça, pede direção do Senhor e bora para frente. Porque nós só vamos desfrutar do que a palavra do Senhor nos promete quando nós damos o primeiro passo. Quando nós saímos daquele mundinho tão raso, tão pequenininho que nós estamos acostumados, e nós damos um passo de fé, olhamos para frente e declaramos que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Enquanto nós ficarmos nesse mundinho, nós não vamos desfrutar do que o Senhor tem para nós. Então eu quero encorajar você. Se por algum motivo você se fez de vítima em algum momento da sua vida, saia desse caminho. Saia desse mundinho. Ele não te pertence. Não é esse pequeno mundinho que o Senhor quer para você. Amém? Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês, para nós. Quantos tomam posse dessa palavra? Nós precisamos
mudar o nosso comportamento, para que a gente possa realmente desfrutar da boa, perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus sobre as nossas vidas. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, fala assim: quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Essa é forte. Quem é pai de rapaz pequeno aqui? É? Quantas vezes você vê lá uma turminha, dois, né? Acima de 2 é uma turminha, né? Que faz um estrago grande. Aí você vê lá a turminha reunida, alguma coisa que eles aprontaram. Quem fez? Ah, foi ele. É? Ah, foi fulano. Ninguém assume que estava junto no negócio. É? Ninguém assume que estava junto naquela bronca ali. Mas sempre foi ele. Foi ela. Isso é atitude de criança. Mas nós somos adultos. E o que a palavra de Deus quer dizer para nós é isso. Chega de viver como crianças irresponsáveis, que não assumem a culpa e que realmente não carregam a sua responsabilidade e começam a jogar nas costas dos outros. É isso que a palavra de Deus quer nos dizer. Você não é mais criança. Nós não somos mais criança. Então nós precisamos agir como adultos. E adultos fazem o quê? Assumem a responsabilidade. Adultos tomam, né, a culpa para si. E levantam a cabeça e dizem, não, vamos resolver esse problema. Essa é a atitude de um adulto. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, fala assim: posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Em algumas versões, por meio de Cristo que me fortalece. Então assuma a bronca, meu irmão, assuma a bronca, minha irmã. Pegue nas mãos do Senhor, diga: Senhor, vem comigo. E bora resolver as coisas. Bora resolver muitas pendências que a gente tem mania de deixar para trás e culpar os outros. Mas assumir a responsabilidade. Se colocar como verdadeiro cristão. Como um adulto de verdade. E assumir as responsabilidades. Amém? Terceiro, peça perdão e perdoe. Você certamente errará infinitas vezes ao longo de sua vida. Quem não erra, não é? Pois isso faz parte do processo de evolução do ser humano. Entretanto, enquanto você ficar culpando a si mesmo ou aos outros, continuará cometendo os mesmos erros. Desenvolva sua inteligência emocional e esteja aberto para aprender com seus tropeços, encontrando maneira de não repeti-los. Gente, eu tenho certeza que aqui dentro não tem nenhum santo. Se fosse, né, se tivesse algum santo, já tinha sido arrebatado, não estaria aqui dentro. Somos seres humanos. Nós erramos. Muitas vezes nós magoamos as pessoas que nós amamos. Nós convivemos com seres humanos tão errantes quanto nós, que também nos magoam, que também nos ferem. Mas a palavra de Deus, ela é muito clara. Ela pede para que nós venhamos a perdoar. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, ele fala assim, ó, primeiro, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando nós erramos, a primeira atitude que nós temos que fazer é pedir perdão. Parar de ter aquele orgulho, que tem gente que tem um hábito de dizer assim, é um orgulho santo. Santo de santo não tem nada. Né? Que orgulho não é santo.
É um orgulho de Satanás, não é santo, né? Então, botar esse orgulho para debaixo dos pés mesmo e assumir a bronca, assumir a culpa, dizer, me perdoe, eu errei. Sabe, olhar nos olhos, jabuticabinha com jabuticabinha, né? E dizer assim, amor, me perdoe, eu falhei com você, eu errei com você. Quantas vezes nós fazemos isso na semana? Né, amor? Não é nenhuma nem duas. A gente erra, a gente é falho. Quantas vezes eu precisei fazer isso com meus filhos? Né, Natan? Muitas vezes, né? Nós paramos, choramos junto, pedimos perdão um para o outro. Com o Lucas. Hoje ele está praticando mais o pedir perdão com a Gabi, né? Agora ele já é casado. Mas quantas vezes nós sentamos em família, choramos juntos e pedimos perdão um para o outro? Porque uma família saudável não é uma família que não erra. Uma família saudável é aquela que tem maturidade de sentar à mesa, olhar um para o olho do outro e pedir perdão. Isso é ser uma família saudável. Então nós precisamos, né, aprender a pedir perdão. Pedir perdão a Deus, em primeiro lugar, porque Deus é justo, Ele nos perdoa. E pedir perdão para quem a gente ofendeu, para quem a gente magoou. E aí, Mateus, capítulo 18, versículo 21, nos ensina assim. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? E Jesus respondeu, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, o nosso papel também, quando vem alguém e nos pede perdão, é perdoar. Mas perdoar de verdade. Não aquela coisa assim, te perdoo. Mas amanhã, ou a primeira oportunidade que tiver, jogar na cara aquele erro que a pessoa cometeu com a gente. Quantas vezes que a gente se deparar dentro de um casamento com essa dificuldade do falso perdão. Um erra com o outro, pede perdão, tá, perdoa. E às vezes passa 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí quando a gente vê, o casal está passando por dificuldade. E a gente vai lá ver o porquê. Sabe qual é o verdadeiro motivo? Começou a jogar na cara aquilo que tinha se passado lá há anos atrás. Porque não perdoou genuinamente. Porque fingiu que perdoou. Baixou a poeira, né? Ah, vou evitar estresse, tá? Deixa passar. Não. Adultos não resolvem problemas desse jeito. Adultos de verdade não ficam guardando entulhos nas gavetas. E nesse caso, nas gavetas da alma. Adultos de verdade resolvem os seus problemas. Então, se precisar sentar, se precisar expor assuntos que estão machucando um ao outro, nós precisamos sentar e conversar. Conversar e liberar perdão genuinamente. Porque quando nós tomamos uma posição diferente do que isso, nós estamos nos sentindo melhores do que Deus. Porque aqui, né, no texto que nós lemos em 1 João, Deus ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nós tomamos uma posição de não perdoar o nosso cônjuge ou alguém que fez mal para nós, nós simplesmente estamos nos colocando numa posição melhor do que Deus. Porque Deus, Ele nos perdoa. Quem somos nós para não perdoar quem nos feriu? Isso é forte demais. Então nós precisamos entender essa palavra do Senhor.
Não importa quantas vezes as pessoas vão te ferir. Mas o que importa é o teu coração estar disposto para liberar perdão quantas vezes for necessário. Você quer viver uma vida leve? Perdoe. Tire esse fardo das suas costas. Perdoe quantas vezes for necessário. Olhe para frente e siga o seu caminho. É assim que tem que ser. Quarto, assuma a responsabilidade. Lá em Provérbios capítulo 11, versículo 2 diz: o orgulho leva à desgraça, mas com humildade vem a sabedoria. Em Provérbios 29, 23 também fala assim: o orgulho termina em humilhação, mas a humildade alcança a honra. E em Provérbios também, capítulo 12, versículo 20, fala: o engano enche o coração dos que tramam o mal. A alegria enche o coração dos que promovem a paz. Então, o nosso papel é assumir as nossas responsabilidades. Deixar o orgulho de lado. Não deixar que o orgulho tome conta de nós. Mas deixar que o Espírito Santo haja através da nossa vida. E nós sermos os pacificadores da situação. O perdão, ele significa perder. Não é ganhar. Se fosse para ganhar, seria ganhão, né? E não perdão. Então é para você perder mesmo, para você perder na briga, né? Perder na discussão. É para você perder mesmo, para você baixar a bola, né? E realmente se redimir e dizer: olha, perdoe, eu não deveria estar agindo assim. Esse é o nosso papel. Lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 22, também fala assim: os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem a verdade lhe trazem alegria. Então vamos sempre assumir a nossa responsabilidade. Errei. Fazer o quê? Me perdoe. Eu sempre falo, a gente está conversando com nossos, né, com os casais que são nossos discípulos, né, ou com algum casal, membro da igreja, fala: gente, não espere perfeição da nossa parte. A gente vai errar. Nós somos seres humanos. Mas de uma coisa eu posso garantir: a gente sempre vai pedir perdão. E esse tem que ser o nosso papel. Você já pediu perdão para o seu esposo, para a sua esposa hoje? Que olha, eu vou dizer, no mínimo, pelo menos uma vez, você deve ter errado com ela hoje. Né? Em algum momento você deve ter pisado na bola. Ah, mas eu não lembro. Peça perdão do mesmo jeito. Diga: olha, se eu errei, me perdoe. E me ajuda a ser melhor juntamente com você. Dentro do casamento, é assim que a gente deve agir, crescer juntos. Um ajudar o outro. Quantas vezes o meu esposo me ajudou a me tornar uma pessoa melhor, a ser menos brava, né, amor? Quantas vezes? E quantas vezes ainda eu sei que Ele vai me ajudar, que ainda não sou perfeita. Preciso muito da ajuda dEle. Preciso muito da ajuda dos meus filhos. Quantas vezes a Nath fez eu repensar muitas atitudes. Tem 7 anos de idade. Do Natan e do Lucas, então, não vou nem falar, né? Já são adultos já. Eu ia dizer maior, né, Natan? Já vai fazer 18 já, né? Mas até a própria Nath, quantas vezes fez eu repensar muitas atitudes. Então nós precisamos ter um coração quebrantado. Um problema no meio do caminho não define quem você é. Você é filho
e nasceu para ser um sucesso. Por isso, se prepare, porque por último e quinto tópico, os sonhos de Deus ao seu respeito são grandes. Lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, fala assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Fique de pé. Tome posse dessa palavra para a tua vida. Os sonhos de Deus, eles são muito grandes para nossas vidas. Muito que o nosso pensamento, o nosso entendimento, ele não vai conseguir distinguir quão grande é. Mas quando nós nos deixamos ser aperfeiçoados por Cristo Jesus, quando nós nos deixamos ser moldados pela palavra de Deus, pela voz do Espírito Santo, com certeza, nós vamos sendo aperfeiçoados a cada dia mais e nos tornando melhores como pessoa, como filhos, como cônjuge, como pais. Com certeza nos tornaremos uma pessoa melhor. Amém? Quantos tomam posse dessa palavra para a sua vida? Glória a Deus. Feche os teus olhos. Comece a agradecer ao Senhor. Se você quer pedir perdão, teu cônjuge está do seu lado, seu filho, sua família, você quer pedir perdão nesse momento? Aproveite. Ninguém está vendo você, fica tranquilo, a luz está apagada. Mas peça perdão. Diga assim: me perdoe. Me perdoe porque eu errei com você. Pede perdão para Deus. Como filho de Deus, nós erramos. Então pede perdão para o Senhor também. Diga: Senhor, me perdoa. Me perdoa por estar sendo negligente muitas vezes. Não assumir as minhas responsabilidades. Me perdoa, Senhor, porque eu fui negligente com a minha família, com os meus filhos, no meu trabalho, na minha escola. Enquanto toca essa canção, fale com o Senhor. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores dos que os meus. Aleluia. Levante as suas mãos aos céus. Comece a cantar essa canção para Ele. Toma minha vida. Sim, Jesus. Tudo é teu. Declare. Toma minha vida. Tudo é teu. Os teus sonhos são maiores dos Sim, que os Jesus. meus. Os teus caminhos bem maiores dos que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Aleluia. Toma minha vida.
Tudo é seu, Jesus. Obrigado, Senhor. Não queira carregar a culpa, querido. Deixe aos pés da cruz. Seja livre. Como a minha esposa falou, uma falha, um erro no meio do processo não define quem você é. Levante a sua cabeça, assuma a sua identidade de filho em Cristo Jesus. Aprenda com o processo e seja muito melhor amanhã. Deus quer te fazer grande. Deus quer te usar para as coisas extraordinárias que Ele tem para você. Então não deixe que o passado interfira no teu futuro. Decida hoje diante de Deus assumir a responsabilidade, pedir perdão, liberar perdão, levantar a cabeça e trilhar aquilo que Deus tem preparado para você. Aleluia! Aleluia! Glória ao Senhor. Obrigado, Jesus. Te amamos. Jesus se entregou na cruz para você ser livre. Jesus derramou a sua própria vida na cruz para hoje você desfrutar de uma vida de verdade. Então não queira carregar o peso da culpa. Não pertence a você. Amém? Tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus e gostaria de estar fazendo tomando essa decisão hoje? Publicamente você ainda não entregou a sua vida para Jesus e hoje você quer tomar essa decisão, ou você por algum motivo você se afastou dos caminhos do Senhor e hoje você quer renovar a sua aliança com Deus. Dá um sinal aí com a sua mão para mim e nós como igreja queremos orar por você. Tem alguém nesse lugar que quer entregar a sua vida para Jesus ou renovar a sua aliança com Ele? Sinal assim bem alto com a sua mão. Tem alguém? Não? Todos já fizeram essa declaração? Já tomaram essa decisão na sua vida? Glória a Deus. Então vamos aplaudir Jesus com muita intensidade. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, meu amor. Obrigado. Foi muito bom ouvir você. Tenho certeza que nós aprendemos através da sua vida com a palavra de Deus. Obrigado. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que a comunhão e consolação do nosso doce, amado amigo Espírito Santo não esteja somente hoje sobre você. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a preciosa paz. Amém? Uma ótima semana para você, em nome de Jesus.